Olá, pessoal! Eu sou a professora Isa Novas e estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre esse livro aqui, Apenas um Olhar, do escritor americano Harlan Coben. O Harlan Coben é um escritor nascido em Nova Jersey, Estados Unidos. Ele já teve a obra dele traduzida, várias obras, né? Ele tem muitas e muitas obras de mistério e já foram traduzidas para 43 idiomas. O cara é famosão mesmo. E acreditem se quiser, eu não conhecia. Esse foi o primeiro livro que eu li do Harlan Coben. Não será o último, com toda certeza, porque eu fiquei encantada com a forma desse autor escrever. Se por acaso você quiser ler esse livro, você não vai encontrar para comprar nessa capa aqui, tá? Você vai encontrar nesta outra capa que eu vou deixar aqui do lado. Por quê? Porque esse livro aqui foi de uma edição especial da TAG. Aliás, foi através da TAG que esse livro entrou no Brasil em 2019, tá? Então eles trouxeram a obra, fizeram a tradução, né? A primeira tradução, e trouxeram essa obra para o Brasil, publicaram aqui através daquele clube de leituras da TAG Inéditos, eu acho que é esse o nome, TAG Inéditos. Aliás, eu vou aproveitar para deixar um recadinho aqui para vocês, tá? Se você por acaso quiser comprar esse livro, você pode acessar o link que está aqui na descrição do vídeo na Amazon e você me ajuda comprando o livro, qualquer livro que você comprar, na verdade, através desse link, você me ajuda aqui no canal porque eu ganho uma pequena comissão. Bem, voltando a falar do livro, eu acho que esse livro aqui, quando eu li, eu consegui compará-lo com vários escritores, tá? Em questão de enredo mesmo. Por exemplo, eu acho que em questão da genialidade, na construção da história, eu lembrei muito da Agatha Christie. Você pode não concordar, tá bom? Não tem problema. É que conforme eu tô contando da minha experiência de leitura, então conforme eu fui lendo, eu fui lembrando da Agatha Christie, mas não só da Agatha Christie. Em questão do formato, da estrutura do livro, da construção dos capítulos, eu lembrei muito do Dan Brown, que também é um escritor com vários livros de sucesso, né? Vários livros de mistério. E um outro escritor também que eu lembrei através dessa leitura foi o Conan Doyle, criador do Sherlock Holmes, por conta daquelas situações inesperadas e por conta das surpresas que a gente tem ao longo da história. São referências pessoais, tá bom? Você pode ter referências, né, outras referências e lembrar de outros autores também. Vou aqui fazer uma breve sinopse, sem spoiler. Como assim, né? Fazer uma sinopse sem spoiler? Bom, gente, o livro ele tem 54 capítulos, é um livro bem grandinho, tá bom? Os capítulos são curtos e eu vou aqui falar brevemente para vocês sobre a introdução e sobre os dois primeiros capítulos, porque eu acho que eles são muito interessantes e eles dão aquele start, né, para a história. Então, como eu vou falar bem do comecinho, eu prometo que eu não vou dar spoiler do restante do livro. Vamos lá, para a introdução. Na introdução, nós conhecemos uma personagem chamada Scott Duncan. Esse cara é um procurador de justiça e ele atende apenas casos de corrupção. Mas o que acontece de estranho é que ele foi convocado para uma visita na penitenciária e lá na penitenciária ele conheceu o Monte Scanlon, que é um condenado, um assassino condenado à morte, tá? Então ele tá aguardando, né, o tempo para que a execução seja feita. Esse condenado, esse assassino, conta para o Scott Duncan que ele havia matado a irmã dele há aproximadamente 20 anos. Até então, Scott Duncan, ele acreditava que a irmã tinha morrido por um acidente, mas não, foi um assassinato. Vamos agora para o primeiro capítulo do livro. Qual que era a nossa expectativa como leitor? Claro que essa conversa entre o assassino e o procurador da justiça continuasse, né? Mas não, nós temos aqui uma quebra e um outro núcleo de personagens aparece. Aparentemente, sem conexão alguma com as personagens da introdução. Então, no capítulo 1, nós vamos conhecer a Grace. A Grace, ela é uma mãe de 2 filhos e é casada com o Jack.
A Grace, ela é toda avessa à tecnologia, então apesar de existir câmera digital para tirar fotos e coisa e tal, ela gosta da máquina tradicional bem antiguinha mesmo, tira fotos, vai até uma loja, né, de revelação de fotos e vai depois buscar aquelas fotos. Quando ela vai buscar aquele pacotinho com as fotos, ela encontra no meio daquele pacote uma foto bem antiga, mas muito antiga mesmo, uma foto com aparência de ter aproximadamente 20 anos. O que ela vê naquela foto? Ela vê 5 pessoas, tá? No centro da foto tem uma loira, essa loira tem um X na cara, sabe aquele X assim de eliminada? Pois é. E além dessa mulher que tem um X, tem outras pessoas na foto e uma dessas pessoas ela acredita ser o marido dela, o Jack. Ela olha e fala: nossa, é o Jack jovem aqui, certeza. Ela vai até o marido, mostra a foto pro marido, fala: ó, esse aqui é você, não é? E o marido nega, diz que não. Só que, misteriosamente, o marido pega aquela foto, sai de casa sem avisar nada para a esposa e some. Mas não é assim, um pequeno sumiço de pouco tempo. Não, gente, ele some, ele desaparece. Vamos agora para o segundo capítulo, e aqui vocês acham que nesse segundo capítulo ele vai retomar a história lá do Scott Duncan da introdução, ou vai retomar a história da Grace do primeiro capítulo? Não, ele apresenta mais um núcleo de personagens, tá? Aqui a gente tem o Eric Wu, que é um assassino profissional, mas ele não é aquele mesmo assassino da introdução não, tá? É um outro assassino, e ele, esse Eric Wu, ele encontrava as suas vítimas pela internet, ele buscava sempre pessoas bem solitárias. E a vítima da vez era o Fred. Então o Eric foi até a casa do Fred e eles se conheceram através de um site de relacionamento. Ele usava, claro, que uma identidade falsa, né, um perfil fake. Então ele vai até a casa do Eric Wu, quer dizer, o Eric Wu vai até a casa do Fred, falei errado. Quando o Fred abre a porta, ele ataca o Fred. Tá? Mas como que é esse ataque, gente? O Eric Wu, ele era especialista em imobilizar as pessoas através da pressão de pontos vitais. Então ele conseguiu fazer uma pressão com o dedo, né, num ponto vital do corpo do Fred, paralisou o Fred sem matá-lo, tá? A pessoa fica viva, consciente, mas ela fica paralisada. Então o Fred ficou paralisado. O Eric Wu colocou o Fred dentro de uma banheira. Nesse momento ele recebe uma ligação e ó, tem que sair correndo, tá? E utilizou inclusive para sair, utilizou o carro do Fred. Bem, então essa, gente, é a escrita do Harlan Coben. Não vou contar mais nada do livro porque eu não quero dar spoiler, mas a gente consegue ver aqui logo no começo do livro quantas coisas acontecem, né? E é esse formato de escrita que o Harlan Coben tem. Muitas coisas acontecem, não tem aqueles momentos de enrolação, sabe? Então as coisas vão acontecendo mesmo e as pontas vão ficando pelo meio do caminho. Vou falar um pouquinho agora sobre o enredo mesmo, tá? Sobre a construção dos capítulos desse livro. O Harlan Coben, ele tem uma escrita muito envolvente, então ele amarra o leitor. A gente fica morrendo de vontade de saber o que vai acontecer depois, o que vai acontecer no próximo capítulo. Só que essa construção que ele faz gera mais curiosidade ainda, porque quando ele termina um capítulo, ele intercala com outro núcleo de personagens e a gente precisa continuar lendo para saber o que aconteceu com aquele primeiro, tá? Então, ao longo do livro, além de tudo isso, né, de toda essa curiosidade, nós vamos também tendo mini descobertas, tá? Ele não é aquele livro de mistério que uma única coisa acontece e o livro todo fica envolvido para solucionar aquele único crime ou aquele único mistério, tá? A escrita do Harlan Coben é diferente, não tem esse formato clichêzão, né? A gente não tem uma grande descoberta, a gente tem mini descobertas ao longo da obra toda. Então, quando a gente vai para o quarto capítulo do livro, a gente vai esperando uma continuação, né, de algum desses núcleos que passaram anteriormente, tá? Uma outra coisa muito interessante dessa escrita é que nós temos todos os fatos acontecendo no presente, mas
nós também fazemos em alguns momentos, junto com a história de algumas personagens, nós fazemos uma viagem ao passado, e aquele passado lá de 20 anos, tá? Então o que que acontece? A gente fica, então, através desse passado, a gente faz descobertas sobre a vida das personagens e a gente também encontra explicações para o que está acontecendo hoje. E eu acho que isso se assemelha muito à vida real, né, gente? Porque assim, o nosso passado, ele acaba sendo responsável por construir o nosso hoje, né? Então, os traumas que nós sofremos no passado, ao longo da vida, esses traumas são responsáveis pela nossa transformação. E essa transformação pode ser para o bem ou para o mal, tá? E no livro isso fica muito claro, porque esses traumas do passado influenciaram as personagens, tá? E são traumas diversos e em algumas personagens, esse trauma gerou um desejo enorme de vingança, em outras personagens, acabou estimulando a prática do perdão. Esse livro aqui é só mais um livro de mistério? Não, não é. É um livro, gente, que gera muitas reflexões sobre a vida. A gente pode refletir sobre a vingança e o perdão, que eu acabei de falar. Nós podemos refletir também sobre o valor do dinheiro. O que que uma pessoa está disposta a fazer para ter dinheiro, tá? Uma outra reflexão muito importante é sobre a culpa. Cada personagem tem a sua versão sobre um determinado fato e busca culpar o outro, né? Então isso acho que acontece muito na vida com as pessoas. Quando um fato acontece, cada pessoa às vezes conta a sua versão, né? E culpa o outro. Então a gente pode refletir muito sobre o colocar a culpa no outro, tá? Uma outra reflexão muito importante desse livro é sobre o medo e a coragem. Pois é, elas andam juntas, né? O medo e a coragem. E até que ponto eu estou disposto, né, a me arriscar para ajudar o outro, tá? E tem limite para essa ajuda? Posso ir até um ponto? Não, tá? Então esse livro também, através das ações das personagens, nos traz essa reflexão. E não podia faltar, esse livro também fala de amor para apimentar a história. Mas assim, gente, não é aquele amor clichê, tá? Entre um casal, também tem isso, tá? Mas fala de qualquer tipo de relacionamento que envolva sentimento. Fala, por exemplo, do amor de um pai para um filho, fala também a respeito do relacionamento entre irmãos, fala também sobre um possível afeto entre colegas, tá? Pessoas até nem tão próximas, tá bom? Então, esse livro ele traz inúmeras reflexões. Nós não podemos ler um livro como esse e ficar apenas na superficialidade do mistério. É um livro que nos leva além, tá? Bem, eu prometo que você vai ter descoberta até o último parágrafo desse livro. Quando estava faltando umas 50 páginas para acabar, eu até pensei assim, nossa, aconteceu um fato aqui que eu acho que acabou o livro, né? Mas ainda tem um montão para ler, como assim? Não, gente, não. As descobertas, elas continuaram, as surpresas continuaram até o último parágrafo. Super recomendado esse livro, né? Bem, recomendo, acho que todos devem ler. É um livro fantástico, com uma escrita maravilhosa, tá? E não poderia deixar de falar, lembrando vocês que se vocês comprarem o livro pelo link que está aqui na descrição do vídeo, você me ajuda. Também tem o Instagram, @isanovasrodrigues, lá eu também falo bastante de literatura. E também, gente, vou pedir para vocês curtirem o vídeo, claro, né? Então é isso, grande beijo, leiam esse livro maravilhoso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!